Muito bem, irmãos, vamos estudar mais um artigo do nosso regimento. Agora o artigo de número 9, que trata sobre o sustento adequado aos ministros da palavra. Artigo de número 9. Creio que todos os irmãos tenham o nosso regimento, né? Ele está ao fim do nosso livro de culto. Vamos estudar brevemente sobre esse assunto. O artigo de número 9 diz assim: sustento adequado. A igreja, representada pelo conselho, tem a obrigação de providenciar um sustento adequado para o seu ou os seus ministros. Devido a um abuso do ofício do ministério pastoral, ofício do ministro da palavra nos nossos dias, em diversas igrejas e denominações evangélicas pelo Brasil, é cada vez mais comum a ideia de que o pastor não deveria receber o que em muitos lugares é conhecido, é chamado de salário, não deveria receber nenhum tipo de ajuda financeira da igreja. Mas porque alguns têm abusado, de fato, têm abusado do seu ofício para enriquecer, movidos por ganância, isso não quer dizer que a Igreja de Cristo não deva cuidar do seu ministro e da sua família com sustento financeiro. E nós vamos ver diversas passagens, algumas no Antigo, outras no Novo Testamento, que provam que a igreja deve assistir ao seu ministro da palavra com esse sustento. Mas antes disso, o nosso regimento diz que a igreja, representada pelo conselho, tem a obrigação de providenciar um sustento adequado ao seu ministro. Vejam que o artigo 9 diz que a igreja é representada pelo conselho e, através dessa representação, a igreja cuida do sustento financeiro do seu ministro. O artigo, então, está falando de alguns passos para o sustento adequado ao seu ministro. O primeiro deles, implícito aqui, é o fato de que a igreja de fato contribui. A igreja contribui para a obra de Cristo na igreja local. Os irmãos contribuem para o avanço do reino de Cristo na igreja local, onde eles se encontram. Os irmãos devem contribuir, toda a igreja deve contribuir para o avanço do reino. E isso não apenas para que o ministro tenha sustento, ele tenha todas as suas necessidades materiais supridas pela igreja, ou ainda que nem todas, mas a maioria delas, as mais essenciais, e também para que haja o avanço do reino em outros aspectos da vida congregacional, como nós já falamos em outros momentos, por exemplo, para o trabalho diaconal. Mas é a igreja ofertando, são os irmãos ofertando na igreja que, e através do trabalho do conselho, da administração desses montantes do conselho, a igreja vai sustentar o seu ministro. E existe um aspecto aí falando especificamente a nós aqui em São Paulo, isso é algo pelo qual nós devemos nos preocupar. E quando eu digo nos preocupar, não reativamente, mas nós devemos ter isso em mente, devemos ser intencionais, propositivos nesse sentido. A congregação reformada aqui em São Paulo é um trabalho missionário, sustentado por outras igrejas. Mas o nosso objetivo é para que, com a bênção do Senhor, o nosso objetivo deve ser, o plano de cada família deve ser que, o mais breve possível, nós tenhamos homens ordenados aos ofícios e nós consigamos nos sustentar, consigamos
sustentar o nosso ministro. E o pastor Helenais sempre fala sobre isso, né? E eu creio que muitos de vocês, se não todos, como eu, concordam com ele. Uma igreja num grande centro, uma igreja numa grande cidade, pode ser uma igreja estratégica para o restante da confederação no país. Nós devemos ter isso em mente, com a nossa contribuição, com a nossa evangelização, para que outras pessoas se acheguem, fazer com que sejamos independentes nesse sentido, consigamos o quanto antes sustentar o nosso ministro, e não apenas isso, quem sabe ajudar a outras igrejas, quem sabe ajudar a outros pastores que talvez precisem complementar a sua renda em outras igrejas e congregações pelo Brasil. Muito bem, então é dever da igreja representada pelo conselho. Vamos ver agora algumas passagens bíblicas que nos provam que a igreja, a congregação, tem essa obrigação de sustentar o seu ministro. A primeira delas está em Levítico capítulo 7, versículos 31 e 33. Levítico capítulo 7, versículos 31 e o versículo 33. O versículo 31 diz: O sacerdote queimará a gordura sobre o altar, porém o peito será de Arão e de seus filhos. Aqui então, e até o subtítulo, né, de muitas das nossas Bíblias diz isso, está falando sobre a porção dos sacerdotes, daquilo que é oferecido como oferta. O Senhor diz então que a gordura será queimada sobre o altar, mas o peito do animal será dado a Arão e a seus filhos. Que claramente como uma oferta aos levitas, para que eles tenham com que se sustentar. O versículo 33 diz: Aquele dos filhos de Arão que oferecer o sangue do sacrifício pacífico e a gordura, esse terá a coxa direita por sua porção. Mais uma vez aqui, uma oferta que está sendo entregue, um animal que está sendo entregue. Dessa vez agora não o peito, mas a coxa direita ficará por aquele que oferecer, que fizer essa oferta. O levita, o sacerdote, que fizer essa oferta. Então, os irmãos já perceberam, aqui o que nós aproveitamos é o princípio. O princípio é que há ofertas, há um sustento para aquele que trabalha nas coisas de Deus em meio ao povo. Vamos ver agora Deuteronômio, capítulo 14. Deuteronômio 14, versículo 27. Podemos ler a partir do versículo 26, Deuteronômio 14, 26, 27. O texto diz assim: Esse dinheiro dá-lo-ás por tudo o que deseja a tua alma, por vacas, ou ovelhas, ou vinho, ou bebida forte, ou qualquer coisa que te pedir a tua alma. Come-o ali perante o Senhor teu Deus e te alegrarás, tu e a tua casa. Porém, não desampararás o levita que está dentro da tua cidade, pois não tem parte nem herança contigo. Acho que 2 pontos aí do versículo 27 são bem instrutivos, especificamente para o nosso estudo. A primeira parte é no começo do versículo 27, quando diz que o povo não deveria desamparar o levita. Vejam que aqui há oferta sendo entregues e dinheiro sendo gasto naquilo que o povo desejava. Você deseja vaca? Com o seu dinheiro, compre vaca. Você deseja vinho, bebida forte, animais? Compra tudo que a tua alma desejar. Você compra diante do Senhor e diante do Senhor você se alegra. Mas nesse processo,
você não se esquece, não desampara o levita que está ali no teu meio. E qual a relação de uma coisa com a outra? O levita não trabalha para obter dinheiro. O trabalho do levita não lhe dava dinheiro. Ele não era um assalariado. E isso eu creio que nós encontramos, o segundo ponto do versículo 27, está no final dele. Pois o levita não tem parte nem herança contigo. Vamos lembrar aqui que Moisés, dentre outras coisas, está se referindo à distribuição das terras. Então, cada tribo com a sua terra, lavrando, trabalhando ali, e o levita trabalhando para o povo diante do Senhor. Nós podemos imaginar, podemos mais uma vez retirar o princípio desse texto e aplicá-lo da seguinte forma: o ministro da palavra é alguém que não tem essa herança, enquanto cada um de nós está trabalhando na vocação em que o Senhor nos chamou, nessas diversas vocações, professores, o que quer que seja, e assim, portanto, conseguindo a sua herança, cada um de nós obtendo o seu dinheiro, obtendo a sua herança. O levita é aquele que não tem herança. O pastor é aquele que não tem esse trabalho específico que busque especificamente, que busque de uma maneira direta prover um salário para ele. Portanto, ele precisa, essa é a maneira como o Senhor fez as coisas, ele precisa ser cuidado pela congregação. Entenderam? Enquanto nós trabalhamos e conseguimos o nosso salário, o pastor não tem esse tipo de trabalho, essa relação empregatícia com qualquer empresa ou organização que seja. Então, ele não tem essa herança. Enquanto nós construímos a nossa vida, nos estabelecemos financeiramente a vida dos nossos filhos, o pastor ficaria desamparado. Mas nós não devemos desamparar o ministro que está no nosso meio. Devemos cuidar dele, nos lembrar que o seu objetivo com o seu trabalho não é o dinheiro, não é esse amparo, esse sustento, essa segurança financeira. Portanto, é dever da congregação cuidar dele nesse sentido. Vamos ver Lucas capítulo 10, versículo 7. Lucas capítulo 10, versículo 7, diz assim: o Senhor Jesus dizendo, né? Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem. Porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Muito bem. Aqui o contexto do versículo 7 no capítulo 10 de Lucas é o envio dos 70. Então, o Senhor está enviando esses 70 discípulos de 2 em 2 para que trabalhassem espiritualmente, servissem ao povo espiritualmente. Então, ele sabia que eles não teriam tempo para se dedicar àquela herança a qual falamos anteriormente. Eu não teria tempo de fazer outra coisa, continuar o meu ofício de pescador. O Senhor está me enviando para pregar, para expulsar demônios, libertar os cativos, etc, etc. Afinal, o versículo 2 diz que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, se eu não vou me dedicar a esse tipo de serviço, a casa onde eu estiver descansando, a casa onde eu estiver pregando, a casa que me receber naquela cidade, naquele bairro, dessa casa eu vou comer e beber de tudo que eles têm. Isso é muito interessante, porque o Senhor Jesus está falando para os 70, não está falando para aqueles que os receberão. Então, quando ele diz que o trabalhador é digno do seu salário, ele está dizendo isso para que os próprios trabalhadores, os próprios discípulos, não se envergonhassem. Para que eles não tivessem pudor em comer e beber por uma comida e uma bebida pela qual eles não trabalharam. Então eu estou pregando no seu bairro e você diz, Renan, dorme aqui hoje. Você passou o dia pregando, ensinando,
Hoje você janta e dorme na minha casa. Poxa, eu vou jantar, vou comer da sua comida. O Senhor Jesus disse, entra lá, come e bebe de tudo que eles tiverem. Esse versículo é interessante, né? Porque, como eu já disse, ele é destinado aos trabalhadores e não à igreja que sustentaria esses discípulos. Então nós temos, mais uma vez, o princípio de aquele do obreiro que trabalha servindo espiritualmente, que trabalha em nome de Jesus, comendo e bebendo daquilo que o povo lhe oferece. Uma outra coisa muito interessante no versículo 7 é que o Senhor Jesus chama esse tipo de trabalho, esse tipo de serviço, de obra cristã, espiritual, pastoral, chama de trabalho. Trabalho. É comum a cultura no Brasil de que o trabalho intelectual não é trabalho. Eu trabalho, eu tenho que fazer. Eu pego duro de segunda a sexta naquilo que eu faço. O pastor, ele lê, ele estuda. Às vezes ele está na casa de algum irmão, está aconselhando a outro. Eu trabalho. Ele não. Mas é trabalho. É trabalho. Quando o ministro serve a sua igreja espiritualmente, ele está se dedicando. Ele está dedicando o seu tempo a um trabalho muito específico. Mas ainda assim é um trabalho. E o Senhor Jesus não gasta tempo algum provando isso. Reparem que ele não gasta tempo provando que o ministério espiritual, pastoral, entre o povo, seja um trabalho. Ele já pressupõe isso. O que ele quer nos informar é que, por ele trabalhar, ele é digno de receber o seu salário. Ainda uma outra passagem, o apóstolo Paulo, falando especificamente sobre isso, cita um texto do Antigo Testamento, quando a boca do boi não era impedida ou fechada enquanto ele trabalhava no campo. E Paulo, agora, isso é interessante porque nós temos Paulo está levantando uma passagem que tem um animal como exemplo, como o foco da passagem. Quando o boi estava trabalhando no campo, o seu dono não lhe cerrava, não lhe fechava a boca. Por quê? Paulo diz, porque o trabalhador é digno do seu salário. E enquanto o boi trabalha, ele vai comendo do pasto. Ele vai comendo também. Lucas capítulo 10, versículo 7. Agora vamos para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Primeira aos Coríntios, capítulo 9, versículo 14. Há diversos... na verdade, eu citei Romanos, né? Mas é aqui em Coríntios que Paulo fala sobre esse texto do boi. Especificamente no capítulo 9, versículo 9. Porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. E aí ele pergunta, de maneira retórica, acaso é com bois que Deus se preocupa? O objetivo do texto não é falar sobre boi, é para falar sobre os trabalhadores que estão trabalhando e devem comer, devem também receber do seu trabalho. Vamos ler os versículos 13 e 14. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? Lemos sobre isso, né? Lemos lá Levítico capítulo 7, versículos 31, versículos 33, dentre tantos textos que falam sobre isso. Aqueles que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam. Está falando sobre a ordem levítica. E vocês não sabem que quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Literalmente, Levítico 7. Literalmente. Eu estou oferecendo ao animal a gordura queimada, mas o peito é meu. Eu estou oferecendo um outro sacrifício, a coxa direita é minha. Literalmente, do altar eu estou tirando para mim. E aí Paulo já aplica esses princípios, esses textos, ao ministro do Evangelho, à igreja, hoje.
assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. E a linguagem de Paulo aqui é interessante, né? Ele diz que Deus ordenou que aquele que trabalha com o evangelho, que ele viva do evangelho. Portanto, se eu sou o ministro e eu trabalho no pastoreio, na pregação, no ensino do povo de Deus, no trabalho evangélico, eu tenho de viver do evangelho. Se eu sou um pastor em tempo integral, cuidando integralmente de uma forma ou de outra da congregação, eu devo viver do evangelho. Vamos ver mais um texto e último. Agora Gálatas, capítulo 6. Gálatas 6, versículo 6. E eu deixei o texto de Gálatas, capítulo 6, versículo 6, por último, porque aqui há mais um princípio, porque aqui Paulo não fala apenas que o ministro deve viver do evangelho, como nós já vimos no Antigo e no Novo Testamento, em passagens selecionadas, ele não fala apenas disso. Mas agora Paulo está falando à igreja e parece que está exortando a igreja a abençoar ao seu ministro, a que seja liberal, a que seja generosa. Versículo 6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Eu me lembro de um professor que eu tive no seminário, já falecido. A época do seminário já era bem idoso. E ele foi muito tempo pastor em igrejas na roça. E ele dizia que o trabalho pastoral, o trabalho ministerial ali entre aqueles irmãos era uma bênção. E as palavras dele eram que aquecia, que fazia queimar o coração, porque aqueles irmãos eram todos muito simples. Então, a cada domingo ele recebia comida, a cada domingo ele recebia presentes, sejam dúzias de ovos, alguns litros de leite, pedaços de carne. Por quê? Porque aquele era o contexto. Estamos falando aí de 50, 60 anos. E os irmãos trabalhando cada um na sua roça, na sua pequena fazenda, na sua terra, conseguindo ali do fruto do seu trabalho e levando uma porção para o seu pastor. Levando uma porção para o seu pastor. E ele diz como ele se alegrava por isso. Então vejam, meus irmãos, que Paulo está dizendo que aquele que é instruído na palavra deve fazer participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Há maneiras bem práticas da gente aplicar isso aí. Você vai comprar uma coisa que você gosta de comer? Por que você não compra um pouco para o pastor? Você vai comprar roupa? Por que você não compra? Por que você não abençoa nesse sentido também? É claro, não é sempre que nós vamos fazer isso, não é sempre que nós temos a condição de fazer isso. Não é esse. Paulo não está dizendo que sempre que você for comprar algo, compre alguma coisa para ele. Mas esse é um princípio que a gente pode fazer. E aí, por quê? Vejam, eu estou sendo instruído na palavra pelo pastor a quem Cristo colocou sobre mim. Instruído na palavra. O que está incluso aqui? Aqui está incluso edificação, ânimo, correção, instrução, oração, intercessão a meu favor, direção. Tudo isso com base na palavra e coisas essas pelas quais nós nunca poderíamos pagar materialmente. Do outro lado, nesse versículo, nós temos todas as coisas boas. Todas as coisas boas. E aí está envolvido tudo isso que nós já citamos e tantas outras. Vejam que a intenção de Paulo não é fazer com que esses dois lados da balança se equiparem.
Mas aquilo que nós recebemos do ministro da palavra, aquilo que a congregação recebe do seu pastor, é literalmente sem preço. Não tem preço. Mas é um sinal de honra a ele, de honra a Cristo, acima de tudo, o fato de que nós zelamos, cuidamos do seu sustento. E vejam, por mais que sabemos que o nosso, especificamente aqui em São Paulo, o pastor tem o seu sustento garantido por outras igrejas, enquanto missionário em São Paulo, há pontos muito específicos. Se ele ou alguém da sua família andou doente, e nós sabemos disso, nós podemos durante a semana comprar o remédio e trazer no domingo. Um exemplo apenas. Podemos fazer isso. Isso é apenas um exemplo de como nós fazemos participantes de todas as coisas aquele que nos instrui a palavra. Eu termino falando sobre o privilégio que é nós termos um ministro em nosso meio. Motivo de temor que é nós termos um pastor de Cristo em nosso meio. Temor porque o Senhor está dando a nós. O Senhor está cuidando de nós. Está provendo as nossas necessidades espirituais. É através desse homem que nós somos, é também através dele que nós somos dirigidos espiritualmente, corrigidos, exortados, etc. E termino também retomando brevemente o tópico do começo do nosso estudo. Devemos orar e nos esforçar para alcançarmos esse nível, para alcançarmos a situação em que a nossa congregação possa organizar-se como uma igreja e, dentre essas coisas, está envolvido o sustento do ministro, quem quer que esteja trabalhando e nos servindo aqui em São Paulo. Esse deve ser o nosso objetivo. Portanto, nós devemos ser fiéis na nossa evangelização, devemos ser fiéis na nossa contribuição, devemos ser fiéis na oração para que Deus abençoe o seu rebanho aqui em São Paulo. Deus assim cuide e nos abençoe. Amém.